Olá, gente! Estão abertas mais uma vez as portas do nosso podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, um podcast é nosso. E toda semana a gente traz profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o teu conhecimento. Hoje o tema é o quadro Endireitando, onde a gente dá uma pincelada em todas as áreas de direito. Hoje eu estou tendo o prazer de receber ela, doutora Ana Carla Correia, que é minha parceira de muitos anos, foi minha aluna de teatro lá atrás, e hoje veio falar um pouco do direito criminal. Carla, muitíssimo obrigado pela tua presença e por abrilhantar o nosso podcast Casa do Garay. Robson, que saudade. Quantos anos, né? Lá se passaram 12 anos. 12 anos já era careca. Mas não usava óculos. Não usava óculos. Não estou usando aqui também, ó. Estou enganando a galera aqui. Tá certo. É um prazer enorme estar aqui. Foi meu contador também, é meu contador também. Exatamente, eu sou tudo para você. Sou contador, sou de radialista, sou professor de teatro e assim a gente vai. E procurei o teatro justamente para poder me aperfeiçoar no direito penal, porque eu estava diante de um júri que ia acontecer, tinha receio de como ia fazer aquela sustentação diante de uma situação assim tão importante, que é a liberdade de outrem. Era meu primeiro júri e o teatro me ajudou muito. Você e sua equipe foram assim imprescindíveis, claro que abaixo de Deus, para me ajudar a conquistar esse êxito. E tive bom êxito, graças a Deus. Aí, foi um bom professor, então. Perfeito. Foi aprovado. Foi aprovado. Estou aprovado. Que bom. E também aqui está comigo, marcando presença, brilhantando aqui o nosso podcast, Eduardo Turres, né, que foi muito bem indicado. A gente está se conhecendo agora, mas é um prazer ter você aqui também no nosso podcast Casa do Garay, Eduardo. Eu agradeço aí a presença, agradeço pelo carinho, agradeço a todos que estão assistindo. Eu estou muito honrado em estar aqui presente e quero compartilhar com vocês o que eu puder compartilhar, eu quero compartilhar com vocês. Ainda mais com uma doutora bonita dessa, educada, inteligente. Ajuda mais ainda, e um professor como ele, um grande contador. Olha só, já começamos bem aqui já. Já começamos rasgando isso aí, então eu vou rasgar com você também. Eu estou aqui com um delegado da OAB, lá de Duque de Caxias, então a gente está com um quadro formado, não é isso? Sim. Vamos lá, vamos com tudo. Maravilha. Vamos falar de criminal, vamos passar por direito de sucessões, vamos falar de direito da vara de família ali. Sim. E no final a gente deixa as nossas redes sociais aí para, com certeza, aquelas pessoas que estão ali atrás daquela câmera ali que se interessarem, vão falar, estou precisando desse cara, estou precisando dessa advogada aqui na minha vida. Ok? Obrigado. Ana Carla, vou começar contigo, primeiro as damas, né? E foi isso que a gente aprendeu, vou botar o óculos, que ela já me entregou. Eu preparei aqui alguns temas aqui, Ana. Primeiro, né, o direito por propósito divino. Como é que você se tornou advogada e por que você se tornou advogada, Ana? Esse é um tema que eu uso em tudo que eu faço no direito. Todas as diligências que eu tenho que postar nas minhas redes sociais, eu coloco o direito por propósito divino. Porque, na verdade, eu queria ser veterinária. Olha! Aí eu estudei no CETU, que é o Colégio Técnico da Universidade Rural, fiz meu 2º grau lá. Tentei para rural, não passei. E depois eu fiquei naquele dilema. Estudo para concurso, ou faço Enem, como é que eu vou fazer da vida? Vou trabalhar para poder pagar uma faculdade. E um belo dia, meu irmão me ligou e disse, olha, está tendo uma promoção da FM o Dia na Universidade da Cidade, em Campo Grande, que era no Instituto Analice, que até já encerrou as atividades, mas na época era muito bem reconhecida pelo MEC. E aí eu fiz minha inscrição, e lá só tinha letras, educação física e tinha o direito. Aí eu comentei em casa com a minha mãe, com meu pai, mãe, você gosta de falar, gosta de defender, vai fazer direito dos animais, vai defender direito ambiental. Eu falei, vou tentar. E uma certa feita, eu sou evangélica, né? Em uma oração, uma senhora teria dito que me via subir nas escadas da universidade. E é justamente onde tinha uma escada, onde era a faculdade. E eu gostei do direito, me identifiquei, embora a minha primeira aula, né, na matéria Introdução ao Estudo do Direito foi dada por um argentino, que eu não entendi Bolufas, né? Mas serviu para que eu pudesse estar aqui hoje. E hoje eu não me vejo em outra área. Embora esteja estudando psicologia, estou no primeiro período, estou amando, mas eu estou estudando psicologia para me aperfeiçoar ainda mais na área que eu já atuo, que é o direito criminal. Porque eu tenho certeza, abaixo de Deus, que eu nasci para o direito, por isso que eu falo que é direito de propósito divino. O coração do homem traça planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E eu vi exatamente isso na minha vida profissional. Fiquei muito feliz por isso.
E é bacana que você está sempre buscando conhecimento, né? Sim. Assim como você falou aqui que a gente se conheceu, você buscando o teatro para se aperfeiçoar, né, num júri popular, que você morria de vergonha de estar assim, né, na frente do público, e você falou, pô, me ajudou muito. Então, você está sempre buscando conhecimento, né, Ana? Sim. Como diz Sócrates, sei que nada sei. Quando a pessoa se enche do conhecimento, ela não tem conhecimento algum. A soberba precede a ruína. E eu guardo comigo que quando você alcança um pouco do âmago da sabedoria, mais humilde você se torna, mais simples você se torna. Você pode ver isso até pelo próprio proceder das pessoas que são filósofos, são pessoas que são amantes do conhecimento e não estão preocupados somente com as questões materiais ou que exatamente o que as pessoas vão pensar, porque alcança essa simplicidade. Então, sempre se aperfeiçoar, até porque os nossos clientes merecem isso, o nosso aperfeiçoamento. E o direito é dinâmico, ele não é inerte. Então, está sempre se atualizando, como qualquer outra profissão, mas a gente tem que se esforçar sempre. Olha que bacana. E a pergunta que não quer calar, por que o direito criminal? Bom, quando eu me formei em 2008, aí passei na OAB em 2009, de primeira, graças a Deus. Uau! Eu estudei em casa mesmo. E eu peguei a primeira coisa que sempre surge para o estudante, né, doutor? É uma questão civil, juizado, especial. Peguei de uma tia, aí vai pegando de um, de outro. E aí passou-se longos anos. Em 2011, eu recebi uma ligação, seu Tomeni, que é até quem cuida das impressoras dos escritórios até hoje. Um abraço, seu Tomeni. E ele falou assim, doutor, eu estou com um caso aqui que o rapaz foi pego numa receptação. Você trabalha com criminal? Aí eu falei, não podia mentir, né? Eu falei, não, mas a senhora vai trabalhar hoje. Aí eu falei, como assim, seu Tomeni? Não, a senhora é inteligente, é esforçada, é dedicada. E aí eu tive aquele primeiro contato. Me apaixonei e desde 2011 para cá me especializei, estou terminando meu mestrado, né, em UCES, na Argentina. Fiz minha pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, então, assim, a área que eu gosto. Não é que eu não atue em outras áreas, porque eu tenho escritório, que eu tenho apoio da minha equipe, a doutora Aline, o doutor Matheus Lima, que me ajudam em todas as outras áreas, trabalhista, civil, direito de família, mas o criminal se tornou a minha paixão. E bacana, você vem executando muito bem, né, a tua tarefa. Eu estava vendo televisão, a gente estava conversando em off aqui, e eu estava vendo televisão, daqui a pouco eu vejo a doutora Ana Carla correr, eu falei, nossa, mas parece com a Ana Carla, minha amiga, e era ela, num caso assim, né, Ana, que explodiu, teve repercussão internacional, que foi o caso do tio Paulo. Isso. Né? E eu posso ser um pouco mais invasivo nesse assunto? Claro, Robson. Como é que está hoje o caso tio Paulo? Fala para mim. Bom, a Érica, graças a Deus, está respondendo o processo em liberdade, né, com as medidas de alternativas à prisão, assinatura em cartório, aquelas autorizações. Continua fazendo o tratamento dela psiquiátrico e psicológico, tá? Já foi juntado aos autos. Temos uma equipe de assistência técnica multiprofissional na área de um médico legista, de um psiquiatra forense, de uma psicóloga forense, da equipe do Dr. Wade Lobo, que é um excelente profissional e que tem nos apoiado nesse caso com extrema dedicação. Então, a próxima fase do processo agora da Érica já foi marcada a audiência dela de instrução e julgamento, agora para setembro. E gravamos agora também recentemente, com exclusividade, com um programa da Espanha, que também ainda vai vir ao ar, né? Foi gravado, ainda vai vir ao ar, que também vai falar um pouquinho da vida da Érica, porque isso repercutiu lá fora. Sim. E como aqui nacionalmente foi dado espaço, através da Rede Globo, pelo Fantástico, da quem é a Érica, né? Porque as pessoas viram aquela imagem. Sim. Aparentemente, aquela imagem é chocante e atípica. Ninguém está acostumado de ver um morto ou semi-morto, alguém que morreu, está morrendo, ou está desfalecendo, ou está debilitado, o que quer que seja. E naquele momento, pareceu-se que era um monstro. Sim. Foi assim que as pessoas começaram a considerá-las, até mesmo no campo jurídico, infelizmente. Depois, trazendo luz às provas documentais, e até mesmo no seu próprio depoimento, e todo um histórico, porque todo mundo tem um histórico de vida. Ninguém é ninguém à toa, ninguém passa por situações à toa. Claro. E aí a gente percebeu o outro lado da Érica. Quem era a Érica, quem era o tio Paulo, quem é a Érica com o tio Paulo. E isso ajudou muito. Então, a gente também quer essa visão e que esse programa nos concedeu para que lá fora também seja demonstrado quem é a Érica, assim como aconteceu aqui em rede nacional. Vamos falar assim, que é reverter
né, uma imagem que fizeram da Isso. situação Sim. para a realidade. Não é isso? Porque tem ali o jornalismo sensacionalista, Sim. né, que é o que vende, infelizmente, né? Infelizmente. Então eles pintam um quadro, tá vendendo ali, tá bom, tá dando Sim, audiência, sim. vem patrocinadores e pelo que você demonstrou em várias entrevistas suas que eu venho te acompanhando, não só por ser teu amigo, Obrigada. não só por admirar o seu trabalho, mas que é realmente um caso que nos traz bastante dúvidas, né, nessa questão por ser atípico, como você Sim. falou. Então você vai trazer à luz de todos aí a realidade, não é isso? Exatamente. Foi isso que a gente tem demonstrado e estamos construindo com toda a equipe para que seja esclarecido. Uhum. Realmente a Érica não tinha noção de que ele havia falecido, ela estava realmente num estado de negação, embora eu não seja psiquiatra, né? Mas é notório, se alguém parar para poder ver o vídeo com total dedicação mesmo, ou então tiver contato com ela pessoal, vai ver que o olhar dela não era o mesmo olhar que ela tem. Uhum. Parecia um olhar realmente parado, como se alguém tivesse sido dopada de medicamentos. Isso era claro. Assim que eu cheguei na delegacia, quando eu a vi, eu falei, nossa, essa senhora, ela não está bem. E realmente ela se dopou naquele dia de medicamentos, além, que ela também era um pouco viciada em alguns medicamentos, e isso fez com que ela tivesse algumas alucinações e procedesse de forma que não seria normal, até por conta dos efeitos colaterais, principalmente do Zolpidem. Nesses casos de perícia que tiveram, eu vou só fazer essa pergunta Sim, para a gente claro. fugir um pouco desse assunto, que eu não quero ficar batendo nesse assunto, mas agora uma pergunta de leigo mesmo, foi constatado que ele estava com vida no banco, porque o pessoal fala, levou o morto para o banco, né? É o que pintaram. Mas enquanto ele estava no banco, ele ainda estava com vida? Foi constatado isso em alguma perícia, alguma coisa desse tipo, não? Essa é o grande cerne da questão. Morreu dentro do banco, morreu a caminho do banco, morreu fora do banco. Quando ele saiu de casa, ele saiu com vida, né? Nos 2 dias. Porém, o médico legista do IML, que é o principal responsável, não pôde acertar, afirmar qual seria o momento da morte. Dá um laudo e ele preciso. deu um lapso temporal grande, de 11h30 da manhã até 2h30 da Eita. tarde. 2h30 da tarde já estava cansado de estar dentro do banco. Entendeu? Então, assim, não existe uma certeza sobre isso, Entendi. infelizmente. Então é processo que vai seguir aí. Processo que vai seguir. Que vai seguir. Mas além desse caso, você já pegou alguns outros casos importantes, né? Sim, que não teve talvez a mesma repercussão. Sim. Peguei um caso da lutadora do UFC, a Pedrita. Uhum. Foi um caso que ela teve com uma ex-companheira, né? Uma situação de violência doméstica. Certo. Graças a Deus já foi tudo resolvido, vida que segue. Amém. Tá com a doutora Ana Carla, vai ser resolvido. E pegamos também um caso, agora pelo lado das vítimas, que foi da Petrobras, que teve um abuso sexual, estupro, assédio sexual. Responderam tanto no campo trabalhista, também como no campo criminal. Ainda não houve sentença, mas o Ministério Público já opinou pela condenação do acusado nos 3 processos em andamento. Então, E assim, não tem por que não falar, porque o processo não está Em sigilo. em sigilo nesse Vamos falar sentido, assim. né? Entendeu? então tá bom, que eu vou pegando aqui os spoilers. Tá? Eu vou pegando as notícias fresquinhas Isso, aqui. também não estamos falando o nome de ninguém. É né? isso Tá aí. certo. Por enquanto, daqui a pouco a gente Por enquanto, explana todo aqui. mundo sabe, né? Essa jogada. Ninguém vai ver, ninguém. Rede Globo, Record, tá tudo aí. Doutor Eduardo Turres, vamos nós aqui. Que prazer ter você aqui. Eu que agradeço aqui estar presente nesse grande canal. Meu nome é Eduardo Turres, na verdade, Eduardo Cardoso Simões Turris da Silva. Sou advogado, me formei em 2015. Meu pai era advogado, foi uma das pessoas que eu mais... Eu até choro quando eu falo nele, que eu fico tão emocionado, que meu pai foi tudo para mim. Então, Referência mesmo foi de uma vida, referência de vida. Então, meu pai, ele é uma pessoa que para mim não existe outro igual. Uma pessoa honesta, séria, que só fazia o bem para os outros. Ele podia ficar prejudicado, mas quem estava com ele iria ficar bem, de qualquer jeito. Então, assim, eu fiz a faculdade de Direito porque eu me espelhei muito no meu pai. Sempre quis ser advogado, sempre fui apaixonado pelo direito. Em 2012, no meio da faculdade, meu pai faleceu. Então, eu tive que dar o meu jeito de continuar fazendo faculdade, até me formar, para depois da minha faculdade eu conseguir... De 2012 até 2014 eu fiquei sem pai.
Então, eu tive que me virar sozinho na minha vida, morar sozinho, coisa que eu não sabia nem lavar uma roupa. Então, comecei a ter uma outra qualidade de vida. Então, a partir de 2012, eu tive que morar sozinho, estudar, pagar minha faculdade, que era Cândido Mendes Ipanema. E consegui me formar, e logo que eu me formei, a primeira coisa que eu falei é: não vou ser empregado de ninguém, eu vou abrir meu próprio escritório e vou ser advogado. Olha que bacana. Peguei, no mesmo dia que eu peguei a OAB, no dia seguinte eu dei entrada na OAB para abrir um escritório, e aí assim fiz. Em 2016 eu fiz o meu escritório, e aí comecei em 2016 com o escritório na Candelária, e depois fui para Frank Roosevelt. Hoje em dia o escritório tem 6 advogados, dois nomes famosos que eram advogados do Banco do Brasil, que chegaram a gerente geral, gerente de área, que é o Dr. Alexandre e o Dr. Helder. São 2 grandes advogados aposentados do banco que foram trabalhar comigo, que no qual, 2012 a 2014, eu fui estagiário do Banco do Brasil. Olha, então, que bacana. de 2012 a 2014, eu fui estagiário do jurídico do Banco do Brasil. E eu andava muito com os executivos e gerentes gerais do banco, de vários estados. Então, eu fiz muita amizade com o alto escalão do banco. No final, eu abri um escritório, eu era estagiário deles, e eles passaram a ser advogados do meu escritório. Muito bom. Então, isso foi uma coisa legal que eu fiz, que eu gosto muito. Tem a doutora Eduarda, tem o doutor Jário, são diversos advogados no meu escritório, mas é legal que eu comecei como estagiário no banco, comecei sendo estagiário do grande escalão, e depois os advogados do grande escalão viraram advogados do meu escritório. E eu tenho o maior orgulho disso, que ainda considero eles não meu chefe, mas sou aprendiz. Estou sempre aprendendo com eles, com a experiência deles. Bacana. E lá no teu escritório você cuida de diversas áreas, né? Uma delas é direito de sucessões. Isso, sucessões e família é o que eu gosto mais. Inclusive envolve muito com... Parece que não, mas sucessões envolve muito com a doutora. Porque numa briga de inventário, numa briga de divórcio, acaba dando problema de violência doméstica. Verdade. Às vezes, sendo certo ou errado, às vezes usam violência doméstica para prejudicar o cônjuge e utilizar de artifícios judiciais para tirar ele de casa, mesmo sendo um fake news, uma falsa. Sim. Então, a gente mistura muito o direito penal com o direito sucessório e o divórcio. Então, eu acho que é legal citar aqui, quando a doutora é presente, uma grande advogada como ela aqui presente, então não posso citar sobre esse caso. Então, vou começar a falar, vou deixar vocês à vontade, mas a gente pode falar rapidamente para o nosso telespectadores, falar como é que é o direito sucessório, como é que é o casamento, porque muita gente tem dúvida, quais são os meus direitos, quando eu caso com uma outra pessoa, o que eu tenho, o que eu posso sair no prejuízo se eu me separar, o que eu posso ganhar, tem gente que ganha no casamento, então a gente não tem que omitir, então é um contrato, e às vezes é um contrato que você não percebe, mas é uma coisa tão simples que vira um contrato às vezes até milionário, bilionário, dependendo do casamento. Então, isso ajuda muito a pessoas, às vezes, que não têm condição financeira nenhuma, têm uma união estável e passam a ser pessoas milionárias de um dia para o outro, só porque fez uma união estável, que é um papel simples no cartório, chegou, fez uma declaração pública ali, de coisa de 20 minutos, a pessoa que fez a união estável com ela tem 5 milhões na conta e a pessoa que fez a união, e a outra pessoa não tem nada. Quando faz a união estável, de união com comunhão total de bens, ela passa a ganhar 2,5 milhões. Então as pessoas não dão muito valor ao casamento, mas na verdade é um grande negócio que eu acho que é necessário as pessoas saberem. Então, por exemplo, a união estável e o casamento. Vou falar do regime de bens. A união estável, o casamento, ela pode ser comunhão total de bens. Como assim comunhão total de bens? Quando 2 cônjuges, eles se unem e fazem um termo jurídico chamado casamento ou união estável, com regime de comunhão total de bens, e todos os bens, independente se um tem mais, um tem menos, todos os bens que ambos têm são somados e divididos por 2. Como assim? Se ele tem 5 casas e eu tenho um carro, vai ser somado 5 casas e um carro. Se você se divorciar, vai ser dividido por 2. Estou tentando falar de uma linguagem técnica, para todo mundo entender. Quando a gente começa a falar de forma técnica, muita gente não entende. Está muito claro. Vamos lá. A união estável, o casamento parcial de bens. Você tem uma parcial de bens. É quando um cônjuge e outro cônjuge, eles têm um contrato no qual
todos os bens dali para frente, dessa união estável ou desse casamento com parcial de bens, são adquiridos de forma conjunta. Então, são divididos 50% por 50%. Então, daquele união estável, daquele casamento dali para frente, tudo que eles adquirirem, 50% vai ser de cada um. Certo. Já os bens que eles teriam no passado, antes da união estável do casamento, seriam de cada um, como se fosse um regime de separação total de bens. Então, aqueles bens adquiridos no passado, eles não entram numa partilha de um divórcio. Então, se eu tinha uma casa antes e passei a comprar um carro depois da união estável com parcial de bens, aquele carro vai ser dividido 50% para cada um e aquela casa que eu tinha fica comigo. Então, na comunhão parcial de bens, você só tem o bem comum, aquele adquirido posterior o casamento e posterior a união estável de parcial de bens. Já na separação total de bens, aqueles bens adquiridos na constância do casamento não são, de maneira nenhuma, divididos. Cada um fica com o seu bem no seu nome. E aí o que acontece? Você compra um imóvel e o seu cônjuge compra um carro, ele vai, num divórcio, ele vai ficar com o carro dele e eu vou ficar com o meu imóvel. Só que isso daqui parece fácil, mas nas sucessões muda. Muda de figura. Por que muda de figura? Que nas sucessões, o regime de casamento, comunhão total de bens, o que acontece? Faleceu, tenho comunhão total de bens, 50% é do meu cônjuge e 50% do meu outro cônjuge. 50% fica para cada um. Já na parcial de bens, começa a mudar. O que muda? Na parcial de bens, e quando você tem comunhão total de bens, o meieiro não vira herdeiro, ele só pode ser meieiro. Então, se eu tenho comunhão total de bens, eu tenho 50% dos bens, então eu sou meieiro desses bens, se a minha cônjuge falecer, e os outros 50% fica para os filhos, se houver. Caso não tenham filhos, aí volta para o cônjuge. Então, só resguarda a título de meieiro, comunhão total de bens. 50% dos bens são dele, e os outros 50% não herdam. Já na parcial de bens, o que acontece? Na parcial de bens, quando falece, aqueles bens adquiridos em comum com outro cônjuge, 50% fica para os cônjuges. Certo. E o que foi adquirido anteriormente, Eduardo? Como é que fica? Os atuais bens que foram adquiridos durante a união estável, durante o casamento, fica 50% com cada um. E os bens adquiridos anteriormente? O que acontece? Você pega esses bens que foram adquiridos anteriormente, que são aqueles bens que são próprios da pessoa, que num divórcio ela não teria acesso, ela passa a ter acesso nas sucessões. Então, se um casal que tiver 2 filhos e esses bens de um cônjuge falecer, esses bens eles serão divididos por 3, o cônjuge e os 2 filhos. O cônjuge e os 2 filhos vão ser divididos na mesma proporção dos bens adquiridos anterior ao casamento na parcial de bens, porque ali não houve a participação do outro cônjuge para ganhar esses bens. E já na separação total de bens, justamente envolve os 2 cônjuges, ele faleceu, ele tinha um carro e eu tinha uma casa. Ela tinha um carro e eu tinha uma casa, independente do gênero da pessoa. O casamento é igual. Então, se ela tiver uma casa e eu tiver um carro, esses bens, cada um ficaria num divórcio para cada um. O carro para ela, a casa para mim. Mas como eu tenho casamento de separação total de bens, faleceu, essa casa que eu tenho, ela vai ser dividida entre os herdeiros e o cônjuge. Então, o cônjuge ele ganha na mesma proporção que os herdeiros, no regime da separação de bens. Então, se eu deixei uma casa, o meu cônjuge vai ser dividido por 3 os bens, vai ser o meu cônjuge e os meus 2 filhos vão ser divididos por 3 esse determinado bem. Então, o que você pode ver isso? Qual é a pegadinha nisso? Então, você sabe que a separação total de bens, o cônjuge herda na mesma proporção dos outros herdeiros. E o regime de comunhão total de bens, o cônjuge só vira meieiro, não pode ser herdeiro. Então, parcial de bens, é só você pensar, poxa, parcial de bens, dali para frente, o cônjuge ele tem 50%, então ele é meieiro, não é herdeiro. Para trás, ele entra no regime de separação, então ele entrou no regime de meieiro, igual o comunhão total de bens. Já os bens adquiridos anterior ao casamento, vai ficar no mesmo regime que a separação total de bens, que ele passa a dividir igualmente com os outros herdeiros. Uau, tem que ter advogado mesmo, porque isso tudo aí para entender só com advogado. Porque se você me perguntar aqui, eu vou falar, não, fala lá com o doutor Eduardo Torres. Doutora Ana Carla, pergunta para você aqui.
O que você mais gosta do direito criminal? Fala pra mim. Pergunta fácil e difícil ao mesmo É tempo, uma pergunta né, fácil e difícil, pegadinha, pegadinha. Óbvio que precisa ser dito. O que eu mais gosto é a dinâmica, é o contato visual. Para mim, o direito penal, não desmerecendo os demais, tá, doutor? Não, claro. Até porque também já trabalhei, também trabalho, também temos escritórios que temos uma equipe. É aquela situação além da dinâmica, da prática. Como é que eu vou. Deixa eu ver se eu vou saber usar a palavra correta para não pecar. Para mim é o verdadeiro direito. Porque, assim, não é só papel. Porque você vai fazer um acordo civil, tem acordo, não tem acordo, volta para casa. Aí daqui a pouco você vai na vara de família, olha, não quer deixar levar a criança. Aí você tem que aguardar a decisão do juiz. Aí fica ligando, olha, ele veio 15 minutos antes, e agora? O que eu faço? Acontece muito isso. Muito, é uma discussão por nada, vira um pandemônio. Sim. No direito penal, não. Vai ser condenado, não vai, tanto é a pena, vai responder em liberdade, atende os requisitos, não atende, se a juíza negou a revogação, vou para o habeas corpus, negou aqui, subo para o STJ, STF, então uma coisa assim muito mais dinâmica, prática, que não se prolonga no tempo, Sim. porque as outras áreas, tirando o direito previdenciário, que eu acho que é bem rápido também, se prolongam muito. Não sei se é demanda, se são os prazos somente, mas assim, é muito cansativo. Você para receber um mandado de pagamento hoje, pelo menos os que eu atuo também, às vezes demora quase 6 meses depois de distribuição de um processo. Claro que é válido, preciso, trabalho, gosto, mas você não vê isso no direito criminal. Entendi. Qual foi o teu primeiro... Você se lembra qual foi o teu primeiro caso que você pegou do direito criminal e quais foram as dificuldades que você teve nele? Foi receptação. Foi? Foi. E esse cliente da receptação se tornou meu cliente depois em roubo. Ah, é? Sensacional. Em todos os polos. Esse cliente depois de tá um em todas porte as legal áreas. de arma de fogo, passaram-se os anos, ele não saiu dessa vida. Alguns se regeneram de verdade, outros não. Mas, assim, as pessoas dizem assim, você defende bandido. Eu defendo direitos. Sim. Porque se a gente for levar para a etimologia da palavra, como diz Zaffaroni, quem é que não comete delito? Porque se estiver escrito ali, não pise na grama e você pisar, você está desrespeitando. Já tá o desobediente também é um pecador e é um delinquente. Sim. Claro que cada caso é um caso e tem as suas proporções dentro da cadeia da tipificação. Você não vai comparar um estelionatário com um homicida, né? E vice-versa. Porém, esse caso, a gente não só pede absolvição, a gente também trabalha para que haja o devido processo legal e que as penas sejam adequadas. Eu gosto muito de falar do artigo 29 do Código Penal, que diz que quando você vai condenar alguém, o juiz tem que se atentar ao artigo 59 ou 29, que fala justamente sobre a participação na culpabilidade daquele caso, quando existe mais de uma pessoa no crime, na empreitada criminosa, e também sobre a questão da individualidade da pessoa. Tem bons antecedentes? Não tem? Já teve uma vida pregressa? Não teve? Isso tudo tem que ser comedido. Então, o advogado também tem esse papel. Não é somente colocar para a rua, absolver, mas que ele tem um direito justo no seu devido processo legal. Olha, que bacana. O doutor Eduardo Torres citou nessa questão do direito de família, né? Quando tem ali inventário, quando a porrada estanca, vamos falar assim, entre a família. Doméstica, né, doutor? Né? E já acontece muito de você pegar casos do direito criminal nessa divisão de bens, nessa treta de família? Sim, já tive uma oportunidade, como bem colocou o doutor, porque quando envolve dinheiro, né, doutor? É a parte mais sensível do corpo humano, é o bolso. Meu bem, meus bens. Isso aí. É impressionante. Às vezes a pessoa fala assim, não vou pagar pensão, não. Tem 30 mil que pode vender de um carro, até guardado na poupança. Vou ficar 30 dias comendo de graça e depois eu saio. Olha só, Já gente. ouvi isso de pessoas. Caramba. Então, assim, gera muito, porque é uma briga, de repente, no divórcio, numa partilha, no inventário, que pode gerar uma lesão corporal leve, grave, umas vias de fato, e tudo isso vai acabar caindo aqui no nosso campo penal. Muito bem. Você também mexe, Eduardo Torres, você também faz essa parte de separação de casal, vara de família? Inclusive, já peguei muito caso, completando a doutora, que fala o seguinte, a pessoa arma contra o cônjuge um suposto crime, para tirar, vai até a delegacia, faz um escarcéu, fala que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, se autolesiona, quebra a casa,
chama amigos pessoais, conta a história e acha que eles viraram testemunhas, que não são. Faz uns vídeos, faz WhatsApps falsos, ou até faz uma briga no WhatsApp original com a pessoa, mas para usá-la numa briga, faz todos os tipos de provas, dá entrada na delegacia, pede o delegado para investigar, o delegado, depois da investigação, que geralmente não tem muita dificuldade, que eles já levam tudo pronto, já manda para o juiz. O que acontece? Medida protetiva. Medida protetiva. O que acontece com a pessoa? Mesmo ela sendo dona da casa, a outra não sendo dona, mesmo o imóvel sendo alugado, a outra alugando, sendo comodatária de favor na casa, conheceu ele há 3 meses, está morando na casa, o imóvel não é dele, é um imóvel locado. Então, o que acontece? O juiz manda o quê? Afastamento do lar. Nem quer ouvir a parte. Aí, quando você vai despachar com o juiz da violência doméstica, principalmente no judiciário, quando você vai despachar uma liminar ou um pedido para voltar para casa, o que acontece com a violência doméstica de cara? Se não ficar preso, vai marcar uma audiência e continua renovando a medida protetiva, né? Geralmente é assim, E né? não libera de cara. É muito difícil o Até judiciário em habeas corpus. Eu tive um caso recente essa semana em que eu juntei os autos do processo, que ela fez contato com ele, ela descumpriu a medida, porque ela chama ele pelo WhatsApp, manda uma foto, ele ainda responde linda. Olha só. E aí, o desembargador, claro, com todo respeito, é difícil mesmo, porque você decidir um habeas corpus sem entrar no mérito, não pode entrar no mérito, e no caso de violência doméstica, como bem deu uma aula, né, na sessão desembargador, precisa entrar no mérito. Então, assim, realmente, o meu caso também, isso vai ser esclarecido numa instrução em julgamento, ela que criou toda essa situação para poder prejudicar o rapaz. Então, acontece muito isso. Sim. Teve até esse caso da Paquita da Xuxa, né? Ex-Paquita da Xuxa também. Então, até você provar que não é, aí vai aparecer na mídia, e o cara que não vale nada. Ouvi dizer, não sei, não estou acompanhando, que o cara, não sei, doutor, de repente você pode falar melhor do que eu. Disseram que até esse caso da Ana Hickman também, não sei, não estou acompanhando, também disseram que também não foi bem isso que foi dito, e também não seria bem isso que ela disse. Que o cara também não é esse monstro todo e etc. Doutora, eu até uso uma brincadeira, você já entra condenada ali pela imprensa, até pelo judiciário, até pelo promotor, porque para mim o promotor tem que analisar antes de acusar. Então o promotor tem a função, mas ele tem uma outra função para analisar o caso, para depois acusar, porque, como a doutora falou, pode estar acusando uma pessoa que é inocente. Verdade. E o trabalho dele é analisar o caso, não é acusar. Ele tem que analisar para depois acusar. Com certeza. Fiscalizar a lei, né? Sim. Uma pergunta que vai caber para esse assunto que a gente está falando: como é que você lida com a mídia nesses casos complexos? Eu vou até citar o caso do tio Paulo. Né? Porque foi bem emblemático, né? Que eu já vi algumas entrevistas de emissoras a você, que você estava indo por um caminho e eles estão ali batendo no martelo para você mudar aquele discurso, chegar onde eles querem. Como é que você lida com isso, Ana? Olha, foi bem novo para mim essa repercussão que o tio Paulo teve, até na minha experiência profissional. E, de fato, a mídia tem um poder, a gente chama de quarto poder. Ela tem um poder de te levantar e te fazer cair. Isso é fato. Até tudo ser esclarecido, um exemplo clássico e antigo foi o caso da escola base. Por conta da mídia, que depois teve que reconhecer o seu erro jornalístico, pessoas ficaram presas e foram condenadas indevidamente. Então, no caso específico do tio Paulo, eu recebi várias emissoras de diversos locais. Graças a Deus, eu tive um bom retorno nesse sentido, de todas. Certo. Porém, em algumas específicas, você observa um jornalismo humanístico. E isso é imprescindível e muito importante. Não somente pelo respeito da oportunidade do direito de resposta, mas também de você tentar olhar o lado humano, empático. E isso aconteceu num dos canais que a gente deu até a questão de exclusividade, né, que foi a própria Rede Globo e o próprio Fantástico. Ele teve total cuidado. Você vê com o repórter, quando recebeu a Érica no nosso escritório. Um cuidado, um olhar diferente. Isso é muito importante. Não que os demais não tenham, porque até na Rede Record, o Tino também foi muito imparcial. Porque
É uma outra forma de jornalismo, mas também em nenhum momento ele atacou, julgou, ele deu oportunidade de falar também. Então, essas duas emissoras foram muito importantes, no meu modo de ver, para o caso do Tio Paulo. As outras também tiveram sua participação, em menor ou maior escala, mas teve uma exclusiva, que eu não vou falar o nome aqui para uma ética, que o apresentador, eu assisti, obviamente, falou assim: olha só, advogada, com todo respeito, o que você está falando é muita baboseira, né? Aí, assim, aí já tiram de respeito para o profissional. E, sabe, você está ali, não é para um... Entende? Ali você está cumprindo uma função, um trabalho. Então, esse tipo de emissora, se algum dia, né, amanhã cabe a Deus... Cabível ser até de ação judicial. Vier outro caso, essa emissora, eu vou ser uma das que eu vou dizer, não dou entrevista. Claro, inclusive, é cabível de ação judicial que ela fez com você. Pois é, tem lá gravado. E tá gravado. Tá gravado. Ah, vai brincar com a advogada, ainda mais com a minha advogada. Mas deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. Falando de qualificação agora, tá? Você falou que tem um escritório com várias especificações, né? Várias qualificações. Quais são as suas especificações? Fala para mim. Quando eu me formei, comecei a trabalhar na área de família. Não me especializei na parte de sucessões, mas peguei alguns casos de inventário, obviamente, divórcio e tal. Depois foram surgindo algumas questões de consumidor, que eu fiz uma especialização em defesa do consumidor, inclusive até com a doutora, que eu nunca mais tive a oportunidade de ver, mas defensora, doutora Judite Regis, meu abraço para ela, que é uma excelente defensora pública. Bacana. Poxa, a aula dela é sensacional, aprendi muito. Então, me especializei num curso livre que eu tive a oportunidade de ter ela como professora e coordenadora no campo da defesa do consumidor. Paralelo a isso, fui fazendo a parte criminal, no qual eu me identifiquei, e a gente continua trabalhando com outras áreas, como eu disse, né? Eu tenho um escritório. Às vezes a pessoa pergunta assim, por que o nome do seu escritório é Correia e Caetano Advogados Associados, né? Correia vem do meu nome, porque é na Casa Souza Correia. Sim. E o Caetano foi um amigo meu, que foi sócio meu durante muito tempo, mais de 2 anos. E aí ele saiu do escritório porque ele passou por um concurso público e depois, que era o sonho dele, se realizou, graças a Deus, com uma pessoa maravilhosa, que é o doutor Paulo, que é juiz hoje. Olha, doutor Paulo legal. Caetano, meu grande abraço também. E aí ficou o Caetano, eu falei com ele, olha, você saiu, mas posso continuar com o nome? Ele pode, confio em você, fica à vontade. Fiz ele assinar até um documento de direito de... Brincadeira. Coisa de advogado. Coisa de advogado, mas perfeito, e ele ficou o nome, e a gente mantém assim, né? Um nome de peso, né? Um nome Juiz, de peso, claro, pô. O Caetano tá lá. Caetano tá lá. E lá no teu escritório, Eduardo Torres, quais são as especializações que tem lá no teu Então, escritório? a gente pega muito empresarial, societário, parte civil, sucessões, família, direito penal. E o que eu gosto mais, que eu sou apaixonado, que eu fiz inclusive cursos de extensão, pós-graduação, foi com o Luiz Paulo, que é um grande, tremendo também defensor público. Isso mesmo, Ele maravilhoso. é um dos maiores nomes que eu já vi no A direito. aula dele é maravilhosa. Na Emerge, a aula dele é maravilhosa, Luiz Paulo. Claro, minha faculdade, eu estudei no Colégio de PH, que é um colégio muito forte no Rio de Janeiro. Tive uma boa base na Cândido Mendes, mas eu agradeço muito também, gostei muito das aulas e me espelhou a seguir a parte de sucessões e família. Que meu pai era criminalista, então uma área diferente. Aí a tua referência, né? Então era totalmente diferente do que eu sei. Mas Legal. é bom que a gente sempre se ramifica, né? A gente vai criando parceiros. No Exatamente. direito não tem competição, né, doutor? Né, Robson? Não tem É a competição. soma, né? Claro. Você não pega essa área, mas você vai trabalhando com outros. Igual montei minha equipe com a doutora Aline, o doutor Matheus Lima, com o doutor Wallace. Então, trabalhista, previdenciário, família, a gente vai dividindo e dá para todo mundo trabalhar. legal. Só fazer um excelente É trabalho. legal, no caso, como a doutora falou, a gente, além de ter o doutor Alexandre, doutor Helder, doutor Jairo, a gente também cria parcerias com outros escritórios e a gente acaba abrindo um leque grande. Então, eu acho importante, eu acho que o direito, as pessoas falam, eu tenho um advogado, eu tenho outro advogado. Não, ali os advogados não estão para brigar. Ali eles estão para tentar resolver, Pra resolver, exatamente. conciliar, eles tentar fazer uma conciliação para os dois lados, tentar evitar uma briga judicial, que eu ganho muito dinheiro, não é no judicial. Lá no escritório que a gente ganha muito dinheiro é na consulta, as diversas consultas, planejamentos sucessórios. Uma coisa que as pessoas também não sabem muito, que todo mundo fala, eu quero deixar um bem para o meu filho, mas eu tenho que doar, eu tenho que pagar um imposto alto, eu tenho que pagar cartório, eu tenho que pagar advogado. Então as pessoas não sabem, e por mais que não pareça, mas existe uma coisa chamada testamento. Você pode deixar aquele bem respeitando a legítima, respeitando as leis, a parte que você tem que respeitar, que é
50% dos seus bens, geralmente, então você pode respeitar a parte disponível. Mas você pode fazer um testamento também, deixando 50% dos seus bens para qualquer pessoa. Você pode deixar os seus bens para o seu sobrinho, para o seu primo, para sua funcionária, para o seu amigo. Mesmo tendo filhos, mesmo tendo esposa, mesmo tendo familiares, você pode deixar o seu bem com um valor irrisório, que é um testamento. Hoje um testamento é na base de R$2.000, mais o valor do advogado, o advogado prepara o testamento, e você resolve com uma facilidade, gasta uns 5, 10 mil reais, e você resolve com facilidade a sua situação e dos seus filhos. Interessante, né, que o testamento ele é feito por tabelião. É uma das peças que só o tabelião do cartorário pode fazer. Muito importante isso. Né? E o direito sucessório, ele barateia muito, né, o custo, principalmente, porque a pessoa, quando deixa cair inventário, eu já escutei falar de advogados, né, que cuidam de direito de sucessórios, que você tem um custo ali em torno de 40%, às vezes, do bem que é deixado. Eu vou te falar que o imposto hoje em dia... É muito imposto. Hoje em dia o imposto varia de 4,5% a 8%. Só de imposto. Sim. Não, o custo total, com advogado. Aí você vai gastar uma média de 5% com advogado, 6%, tendo conflito de 5% a 10%, não sei, com advogado. Vamos botar 5% a 10%. 8%, se um valor, vamos supor que o patrimônio seja mais de... Vamos botar uns 2 milhões de patrimônio. É bem alto esse patrimônio que eu estou falando, mas eu estou usando para facilitar o exemplo. Tu paga 8% de imposto, tu paga 5% a 10% para os advogados, você paga o cartório de ofício de notas para fazer o inventário, você paga o cartório de registro de imóveis para registrar os imóveis. Quando vê o bem já foi todo. Você vai ver um custo hoje em dia... Tem 5% do bolo ali, da fatia. E cada ano que se passa está aumentando cada vez mais. Se você ver, alguns anos atrás, tu pagava até 4%, agora tu paga até 8%. Já tem uma proposta, já estão querendo fazer uma proposta de 16%. Então, quando você vai ver, daqui a pouco... Daqui a pouco tu está pagando para ter alguma coisa e sobrar. Pagando só para ter o nome do imóvel. Exatamente. Pô, tira meu nome dessa parada aí, morrendo. Só fazendo um adendo aqui para a doutora... Mas uma coisa que eu vejo muito além dessa da violência doméstica, na qual, para tirar a pessoa da casa, a gente pode falar também de ameaças, de lesões corporais graves, para a pessoa deixar muita união estável que não tem no papel, são uniões estáveis facilmente provadas, mas não são provadas. Muita gente renuncia o direito de união estável, justamente porque sofrem ameaças no âmbito familiar, sofrem pressões psicológicas, sofrem lesões corporais, dependendo até da família, até crimes hediondos, falecimento. Tudo para não gerar um direito, não ter o seu direito exercido, que seria a união estável. Que hoje em dia a união estável não precisa mais você ir no cartório e fazer a união estável. Você tendo uma relação com seu cônjuge durante... Não tem nem tempo hábil, depende muito da constituição de querer uma família. Então, você está num relacionamento, como exemplo, 2 anos com uma pessoa, morando, sendo dependente no plano de saúde, sendo dependente no clube, sendo dependente no imposto de renda, sendo dependente no banco, sendo diversos meios, você pode provar uma união estável, e aí você entra no regime de parcial de bens. Quando a união estável não é declarada no cartório e ela é feita através de provas, você passa a ter o regime de parcial de bens, que é aquele regime que tudo que é anterior fica, que não se divide. E tudo que é posterior é dividido 50%, 50%. Eu estou falando de uma linguagem para todo mundo entender. Claro. Então, o que acontece? Muita gente deixa de exercer esse direito com medo dos filhos, com medo da antiga esposa que não está no papel, com medo dos pais da pessoa, o que pode vir. Então, o que acontece? Se junta muito com o direito penal. Sim, total. Se misturam aí. Sim. Ana, quais são os seus planos futuros para a sua carreira e o que você espera da advocacia? Porque você é aquilo que eu falei aqui no início da entrevista, você está sempre se atualizando, seja no teatro, né, para melhorar lá no júri popular, seja fazendo outro tipo de curso. O que você espera do futuro da sua carreira? Meu sonho é dar aula numa faculdade. Lecionar, professora. Ser professora de uma faculdade. Sensacional. Esse é meu sonho. E você espero um dia alcançá-lo. E já mexeu os pauzinhos para isso?
Já mandei currículo, já falei com quem indica, mas até agora nada. Até agora eu nada. tive oportunidade de dar uma aula num curso, né, um cursinho preparatório, aqui uma palestra, uma aula inaugural, mas numa faculdade mesmo, assim, ser contratada da faculdade, sabe, estar ali como professora, de repente, quem sabe, uma coordenadora de um curso de direito, isso ainda não surgiu essa oportunidade. Espero em Deus que surja, se essa for a vontade dele, mas eu deixo claro que é o desejo do meu coração. Então, no direito. Aí. Então tá aí, ó, a galera atrás daquela câmera ali vai escutar sabe. isso e vai te chamar aí. E uma última pergunta que eu tenho para te fazer aqui, o que você mudaria no judiciário se você pudesse? Muita coisa. Uau! Então vamos nos preparar para mais 3 horas aqui. Não. Primeira coisa, não marcar audiências no mesmo horário. Porque, claro que vai atrasar tanto a vida do juiz quanto a nossa, e a gente vai ficar ali esperando. E eu acho que a pontualidade é uma questão ética e é uma qualidade. Isso é uma coisa que cansa, às vezes irrita e atrapalha o bom andamento até do próprio processo. Porque imagina, o juiz começou a fazer uma audiência 13h, que atrasou, que houve um... quando ele fizer de 5h da tarde, já não está nem olhando para você mais. É verdade. Se for criminal, então já está... Ai, meu Deus. Fala logo. Acaba logo. Promotor, Condena, tá preso. Aí o promotor tem que ir para casa para poder buscar o filho. E assim, atrapalha. Então, assim, para quê? É um apelo ao judiciário que faça uma separação de horários. Isso é uma ideia. A outra ideia é que se tenha um delegado da OAB, principalmente no campo criminal, ali aposto em todas as audiências criminais, para evitar o abuso de autoridade de alguns juízes. Que a gente passa por isso. Porque é muito fácil eles desrespeitarem o advogado e dizer, olha, é desacato. Assim como no campo da delegacia, dos agentes, da Polícia Civil, Polícia Militar. Enquanto a gente está exercendo o nosso direito de defesa particular e dele. Porque a pessoa já chega assim para você, te dar nem um bom dia. Qual é? Pega ali o carro. Como se você fosse uma pessoa perigosa. Aí você se impõe. Qual é o quê? Bom dia, primeiramente. Aí, bom dia, primeiramente, porque ela já sacudiu o ombrinho. Vamos para a delegacia por desacato. Então, balançou a cabecinha. Balançou a cabecinha, já era. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que mudar no direito. Outra coisa também. No cartório, se o advogado tem o trabalho de ir até o balcão presencialmente ou fazer um balcão virtual, por favor, faz o processo mudar, nem que seja de uma juntada para conclusão. Porque ele teve aquela disponibilidade de tempo e interesse, enquanto outros não estão mexendo, deixa lá. Mas se aquele está indo ali, que seja dado essa oportunidade em reconhecimento ao seu trabalho. Essas são as minhas críticas. Ok. Meu elogio. Uau. Balcão virtual, que foi algo que veio com a pandemia, é perfeito. Te economiza, te facilita, acho que a vida do judiciário. Videoconferência também em áreas cíveis de consumidor, exceto criminal, que eu acho que é importante presencial. Outra também coisa importante é você poder marcar videoconferência com o juiz. Isso é muito importante para o desenvolvimento da advocacia. Então, isso foi um ganho que nós tivemos com a pandemia também e que eu acho que tem ajudado o judiciário a desapertar e conseguir dar mais celeridade. Porque, como já dizia o grande jurista Rui Barbosa, justiça tardia não é justiça. Sim. Tem pessoas, no caso de família, o senhor vê muito isso, que entra com o inventário, a pessoa morre está entrando com o inventário do outro. Daqui a pouco com o terceiro e não terminou o primeiro. Sim. Não faz sentido, né? Então fica aí, ó, para vocês que estão atrás dessas câmeras, as reivindicações de doutora Ana Carla Correia e também os elogios, tá? Muita coisa tem que mudar, mas muita coisa já mudou aí pro bem. Gente, eu ficaria com vocês aqui o final de semana inteiro. Eu queria agradecer muito, Eduardo Torres. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Você será chamado mais vezes aqui para esclarecer que a gente tem muito para falar, tá? De direito sucessório, vara de família, tudo bem? Quer ótimo. deixar as suas redes sociais aqui, pessoal? No meu Instagram é Eduardo Torres e tem o Instagram do meu escritório que é e.torres. Lá eu faço diversos vídeos falando sobre diversas matérias, dou algumas aulas ensinando. Inclusive eu falo muito sobre, como eu sou delegado da OAB, eu falo muito sobre o erro do sistema. Inclusive até esses dias eu fiz uma audiência para fechar, que a advogada falou que a juíza não deixava ela falar, que a advogada falou que ela era menosprezada perante a cliente dela pela juíza e diversos outros aspectos. Então, a primeira coisa que eu fiz, me chamaram
e quando tem pepinos, a Lacia adora me botar, a Lacia é responsável pela capital dos delegados. E ela sempre fala para mim, quando tem pepino brabo, eu vou botar o Eduardo. Eduardo Torres nele, Aí Torres neles. Aí me bota para falar, aí eu vou na audiência, aí remarcaram a audiência, eu fui. A primeira coisa que eu falo, excelência, eu estou representando aqui a OAB, gostaria de informar que eu estou sentado aqui, vou representar a OAB, soube que aconteceu isso. Aqui eu não estou aqui para penalizá-lo, eu estou aqui para... resolver. Aquela conversa que a gente fala, olha, se fizer qualquer ato de abuso de autoridade, a gente vai tomar as providências cabíveis. Isso é importante para o advogado trabalhar. Porque Claro. às vezes o delegado, o juiz, ele impede você de trabalhar. Sim. Então, o abuso de autoridade, que é a nova lei que foi lançada, isso ajudou muito a questão. Porque quando o delegado, o cliente dela está em silêncio e permanece em silêncio, e o delegado fala, você não vai falar, olha, você está se autoacusando, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. E o cliente dela acaba ficando com medo, e ela, como advogada, tem medo de bater com o delegado, deixa o cliente falar algo que não deveria. Aí os advogados hoje já estão aprendendo com isso, não só com o delegado, mas os próprios advogados já estão aprendendo. De chegar, doutor, com licença, isso é crime de abuso de autoridade. Você está tirando o direito do meu cliente de ficar em silêncio. Sim. E isso mudou muito no judiciário, está mudando cada vez mais. Então eu até sempre quero cada vez mais delegados no Rio de Janeiro. Eu sempre incentivo, porque eu acho que é importante cada advogado saber o direito Claro. e utilizá-lo, o estatuto da OAB. Porque o próprio juiz, ele fica, quando você sabe as regras, ele fica com a mão algemada para cumprir a lei. Quando você bota, principalmente, as audiências, você pode sim gravar a qualquer momento. Tem uma lei da CPC, um artigo falando sobre isso. Todas as audiências, você bota para gravar o celular, o juiz pede para você desligar, você fala, olha, inclusive, excelência, eu vou fazer uma videochamada aqui, um vídeo, e dependendo de o que está acontecendo, eu vou fazer uma videochamada para outras pessoas gravarem. Porque às vezes ela tira o celular da mão, pede para o policial tirar o celular. Aqueles atos desagradáveis que tem Essas no dia a dia. peças sempre tem na internet, sempre vejo também. Hoje em dia, a melhor coisa é você informar que está gravando com o celular. E o próprio juiz, sabendo que está gravando, o próprio promotor, a própria testemunha, todos envolvidos, ficam um pouco receosos de cometer qualquer ilegalidade com o celular gravando ou com o celular filmando. Então, hoje em dia, a gente tem uma arma que ninguém sabe que é isso aqui. Claro. E quando você recorre, o desembargador vai ver isso aqui. Quando você recorre para o ministro vai ter que ver isso aqui. Isso aí. Então, é importante os advogados usarem o celular durante as audiências. Importante os advogados, sim, informarem o juiz, informarem o delegado, qualquer autoridade, seja promotor, policial, qualquer usar o abuso de autoridade, a lei nova, para se resguardar de qualquer assunto. Muito bem. Esse é Eduardo Torres, delegado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos. E doutora Ana Carla Corrêa, muitíssimo obrigado por estar aqui e ter abrilhantado o nosso podcast. Robson, obrigada pelo convite. Foi um prazer revê-lo depois de tanto tempo, né? Manda um beijo pra sua filhota. Vou mandar pra Petra, vai fazer Ela aniversário pequenininha, agora. Já viu? né? 12 Quem pegou no aninhos, meu Deus, colo. tô ficando velho. Tá vendo? Tá nada. Ela que tá ficando. Vê se volta com o teatro, hein? Eu vou voltar com o Por teatro favor. e vou te chamar mais vezes aqui no podcast Casa do Garay. Eu vou fazer um head-to-head contigo. Nós vamos falar de Será muita um coisa prazer. boa. Minha rede social é Ana Carla Corrêa A, meu Instagram. Meu telefone de contato é o 21 98613 7436. Estamos às ordens. Então é @Ana Carla Corrêa A. Tem 2 A's no final. Ana Paula Corrêa Ana A. Carla Corrêa A. Então eu vou repetir aqui, ó. As redes sociais dela é @Ana Carla Corrêa A, com 2 A's no final. É isso? Isso. Maravilha. Ele é delegado da OAB do Rio de Janeiro, não tem nada de Caxias. E essa aqui é minha advogada criminalista número 1. Muitíssimo obrigado para vocês dois. Prazer, gente, doutor, todos. Maravilha, obrigado a vocês também pela moral que vocês têm nos dado, tanto no YouTube, Instagram, Kawaii, Facebook, TikTok, Spotify. Vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. Continuem assim, porque toda semana nós estaremos aqui trazendo profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o teu conhecimento. Valeu a moral e daqui a pouco a gente volta com novos episódios. Beijo no coração.